E hoje nós vamos aqui para a lição número 5, dentro da carta aos Efésios, que esse trimestre é um trimestre que se estuda dentro dessa carta, né? Carta aos Efésios. Particularmente eu acho muito sadio e bom estudar um livro da Bíblia nas lições bíblicas, né? E que você consegue fazer um apanhado daquele livro e entender realmente o pensamento do escritor e a gente poder evoluir no aprendizado avaliando o contexto, né? Antecedente ou procedente do livro em que nós estamos lendo. Então nós vamos hoje para a lição número 5, tá? A lição número 5 ela tem um tema muito bonito, né? Muito belo, que o tema significa libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, né? Um tema muito bom que foi colocado nessa lição número 5 e que reflete muito a pessoa agora em Cristo Jesus, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, né? Ou seja, o pecado já não domina mais a nossa vida e agora nós desfrutamos de uma nova vida em Cristo Jesus. O texto em que a lição de hoje ela está fundamentada, que é o texto áureo, está lá em Efésios capítulo 2, o versículo 4 e o versículo de número 5. Se você tem a revista, você acompanha junto com a gente. Se você não tem, você vai ouvindo aí os versículos, fica com a sua Bíblia aberta aí do seu lado, para você acompanhar aí junto com a gente, tá? Efésios capítulo 2, verso 4 e verso de número 5. Vamos lá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Que texto maravilhoso, né? Um texto muito bonito que demonstra aqui o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Olha como o apóstolo Paulo ele trata de uma maneira tão grandiosa a misericórdia de Deus, né? Aqui ele já abre dizendo que a misericórdia de Deus e classifica Deus como sendo riquíssimo em misericórdia, né? O que seríamos de nós se não tivéssemos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, né? O que seríamos de nós se nós não pudéssemos usufruir dessa misericórdia de Deus sobre nós? Onde estaríamos sem essa misericórdia de Deus, né? E louvado seja Deus, porque Deus ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é maravilhoso. Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito. A expressão agora também de Paulo vê que Paulo ele nesses versículos ele vai ampliando, né? E ele amplia aqui, ó. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, agora ele fala pelo seu muito amor com que nos amou. Olha que coisa extraordinária, né? Sem que nós merecêssemos nada, sem que nós pudéssemos ser alvo de nada, mas Deus resolveu nos amar. E pelo seu muito amor, porque Deus é amor, né? Uma das definições que a palavra de Deus, uma das características que a palavra de Deus deixa marcado para nós, é que Deus ele é amor. E esse amor, Paulo aqui, ele declara para nós de uma forma muito gloriosa e grandiosa, pelo seu muito amor com que nos amou. E olha que nós não merecemos nada, hein? E ele continua aqui no versículo
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Glória a Deus, né? A verdade prática diz assim, ó: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado. Olha o que a graça divina aplicada ao coração do ser humano faz com o ser humano, né? A graça divina, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, ou seja, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Não significa que nós não vamos mais pecar. Significa agora que o pecado não tem domínio. Antes éramos dominados pelo pecado. Antes nós vivíamos escravizados pelo pecado. Antes vivíamos fazendo o desejo da nossa própria natureza e do nosso próprio pecado. Mas agora, libertos pela maravilhosa graça de Deus, significa que agora o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Ele já não é um senhor da nossa vida. Nós não somos mais escravizados pelo pecado, né? Ou seja, a corrente que nos prendia, ela foi quebrada, porque Cristo nos libertou. Lembra daquele texto? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Tá aí. A libertação em Cristo, de fato, quando acontece, ela quebra todas as correntes do pecado, todas as amarras onde nós tínhamos um Senhor que dominava sobre nós e nós o servíamos sem a clareza do que era realmente, mas estávamos vivendo debaixo do domínio do pecado, escravizados pelo pecado. Através da maravilhosa graça de Deus, nós fomos libertos do pecado. E mais desse processo de libertação de pecado, nós somos também perdoados, né? Recebemos o perdão divino, recebemos aí o ato da misericórdia de Deus que nos alcançou, nos libertando e trazendo o perdão dos nossos pecados e salvos da condenação. Por quê? Porque o homem sem Deus, que não crê no Evangelho, ele já está condenado. É o que a palavra de Deus nos diz. E quando a graça maravilhosa do Senhor nos alcança, quando o homem, ao ouvir a mensagem do Evangelho, responde, se arrependendo dos seus pecados, e de fato agasalhando essa mensagem no coração, entendendo o processo que aqui estamos vivendo, tendo consciência de que ele é um pecador e que necessita da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e vai caminhando e vai entendendo as verdades do Evangelho, primeiro ele é liberto do pecado, ou seja, o pecado já não tem mais domínio sobre a vida desse ser humano. Significa agora que uma corrente foi quebrada, né? E que agora existe um Senhor sobre a vida desse homem agora, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é liberto do pecado, ele é perdoado, ou seja, o sangue de Jesus purifica agora esse homem pecador, purificando dos seus pecados, e agora ele é salvo da condenação, né? Porque ele estava condenado, indo a passos largos para a destruição eterna da sua alma, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus, né? E ainda temos aí, por graça de Deus, o recebimento do direito à vida eterna desfrutada ao lado de Deus. Isso é maravilhoso para a nossa vida. Sabemos que além desse mundo, desse tempo presente, desse momento material que nós vivemos, existe um mundo além disso, né? A eternidade que nos espera. E nós que temos uma vida de consciência do Evangelho, como discípulos de Cristo, nós temos e recebemos diante de Deus
através da graça de Deus, através de Jesus Cristo, a redenção da nossa vida e termos a vida eterna desfrutada ao lado de Deus. Então isso é maravilhoso para a nossa vida. Vamos aí, a leitura bíblica em classe está em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10. Vamos lá? Esse texto é maravilhoso também do apóstolo, né? Esse bloco aí de versículos. Efésios 2, do 1 ao 10. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha como a descrição do ser humano, longe de Deus e afastado da graça de Deus, né? Estava morto em ofensas e pecados. Paulo vai continuar dizendo mais, que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa é a descrição do ser humano, né? Andando segundo o curso deste mundo, andando segundo o padrão do mundo, né? O que é o padrão desse mundo? O padrão desse mundo é um padrão egoísta, egocêntrico, centrado nos seus próprios desejos e caprichos, né? Na sua plena satisfação, querendo obter somente aquilo que lhe satisfaz, né? Então, andar segundo o curso deste mundo é andar não amando, é andar vivendo uma vida afastada dos valores que Deus quer para o seu povo, os seus filhos. Então andar no curso do mundo vai muito mais além. É um sentimento perverso, né, em que as pessoas andam com uma vida afastada da realidade do Evangelho. Tá? O verso 3 continua: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Antes de termos um encontro com Jesus, essa era a descrição do ser humano, né? Andando no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, tá? Como os outros também. Olha que descrição que o apóstolo Paulo ele coloca o ser humano enquadrado dentro disso aqui. O ser humano estava morto em ofensas e em pecado, em outro tempo andava segundo o curso deste mundo, ou seja, andando orientado pelo padrão do mundo, uma vida em desamor, uma vida em falsidade, uma vida que não reconhece a Deus, uma vida de egoísmo, uma vida centrada nos seus próprios desejos e vontades. Tá? Então essa era a descrição do ser humano. Andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os quais todos nós também antes estávamos também enquadrados dentro disso. Paulo não se coloca numa posição superior aos demais irmãos, mas ele se coloca também dentro dessa humanidade perdida e caída que estava andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele se inclui dentro disso e continua dizendo: andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja,
o desejo da nossa carne. Andávamos fazendo e cumprindo a satisfação da nossa própria carne. A carne, ela quer as coisas desse mundo, né? A carne, ela quer cumprir o desejo da sua própria natureza. A carne, ela quer as coisas de baixo. O apóstolo diz lá em Gálatas que há uma oposição, né, entre a carne e o espírito. A carne, ela quer as coisas inclinadas à natureza humana, enquanto o espírito, essa entidade espiritual que todo ser humano tem, ela, daqueles ainda que tem uma vida com Deus, essa entidade espiritual que existe no ser humano quer agradar a Deus, quer buscar a Deus, e há uma luta constante entre a carne e o espírito, porque a carne quer carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, pensamentos levados a buscar as coisas terrenas, as coisas carnais, as coisas que são desse mundo, essa futilidade humana, né, de ter o seu pensamento, um pensamento que não desfruta da mente de Cristo, mas um pensamento que é envolvido e é enrendado pela sua própria pecaminosidade, levado a andar numa vida hostil ao Evangelho. Então, o pensamento, ninguém consegue dominar o pensamento. Mas quando você tem uma vida com consciência do Evangelho, uma vida centrada em Cristo, os seus pensamentos eles podem acontecer, porque nós somos alvos de pensamentos e ninguém controla os pensamentos. Você tem a oportunidade de dominar sobre os seus pensamentos. Outrora, quando andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós cumpríamos os desejos dos nossos pensamentos e deixávamos que os nossos pensamentos dominassem o nosso ser a tal forma e a tal ponto da gente querer cumprir aquilo que foi engendrado dentro da mente, do pensamento e manifesto na nossa própria natureza humana. Paulo continua dizendo: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí o verso de número 4, ele continua: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, né? Aqui é uma descrição que o apóstolo ele nos remete o nosso estado a priori antes de estarmos com Cristo, e agora ele faz o apanhado do grande amor de Deus, da misericórdia de Deus, e mostra como nós fomos salvos, né? Através da graça de Deus. Vamos aí para a lição. A introdução da nossa revista, ela diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados, como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida
em Cristo. Né? Aqui está a descrição, nesse primeiro ponto aqui, da introdução da nossa revista, pegando aqui esse apanhado da Epístola aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10, que é um apanhado aí que tem relevantes aspectos aí a respeito da doutrina da salvação. E nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos. Isso é graça. O que é graça? É um favor imerecido. Aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá mesmo assim. Isso é graça. O que é misericórdia? A misericórdia é algo que eu mereço, mas Deus não me dá. Ou seja, estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivifica juntamente com Cristo. O que o homem merece? O homem merece a condenação eterna. O homem merece o banimento eterno. O homem merece a condenação. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus, que é riquíssimo em amor, Ele nos salva mediante a graça dele, mediante esse favor imerecido, aonde eu, Wagner, pecador, merecia a condenação eterna, merecia ser lançado e banido da presença de Deus. Porém, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é amor, resolveu nos salvar. Nós somos alvos aí da graça de Deus, né? Nós devemos louvar ao Senhor por isso, pela graça de Deus, por esse favor imerecido, aonde eu, você, todos nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor resolveu nos amar, transformar a nossa vida, nos libertar dos pecados, meter a mão, como eu falei na semana passada, meter a mão lá dentro do nosso coração, arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne lá dentro. Deus é maravilhoso, né? E Ele faz isso pela graça dele. Louvado seja o Senhor. Ponto 1 da nossa lição. Vamos lá para o primeiro ponto. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo relembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. O primeiro ponto diz assim, nossa condição anterior. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, consciente, por vontade própria. O termo para o pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, conforme está em Efésios capítulo 2, verso 1. Estando vós mortos. Ou seja, uma declaração
da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Está lá em Isaías 59, verso 2. O que faz separação do homem com Deus? O pecado. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Essa é uma realidade, né? Essa é a realidade nua e patente do ser humano. Apesar de estar vivo, o ser humano está morto. Porque o pecado matou o ser humano, mata o ser humano, destrói o ser humano, faz com que o ser humano viva em função do pecado, dominado por ele, vivendo uma vida no pecado, para o pecado. Essa era a condição anterior. Aqui nós estamos tratando dentro da lição de uma carta de Paulo aos Efésios, em que ele está tratando aqui, nesses primeiros aí versículos do capítulo 2, do 1 até o 10, de aspectos doutrinários da salvação. Então Paulo está falando com uma igreja, e na concepção de Paulo, essa igreja é uma igreja sentada dentro da palavra, e que são pessoas ali que tiveram uma experiência com Jesus Cristo e tiveram uma vida salvos pela graça de Deus. Então Paulo está descrevendo aqui como eles eram anteriormente e aplicando essa verdade para eles, mostrando e demonstrando como era o homem anterior à salvação, anterior a esse passo em que Deus nos amou, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos envolveu através de Cristo. A mensagem do Evangelho chegou, o ser humano, ao ouvir essa mensagem, através da presença do Espírito Santo na vida desse homem, arrancando dos olhos escamas e fazendo ele enxergar agora a beleza de Cristo, ele se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé em Cristo. Aí ele é salvo. Então aqui nós temos a descrição que Paulo está fazendo do ser humano na condição anterior à sua salvação. E essa é uma experiência que cada ser humano consegue vislumbrar na sua própria vivência de vida. Qual ser humano que não consegue ver isso? Que está fazendo coisa errada, que está se envolvendo por caminhos tortuosos, e às vezes ele vai indo sem ter a noção da característica ou da definição da palavra pecado, mas ele sabe que algo que está fazendo está errado, e mesmo assim continua, vai indo, porque o pecado vai dominando e tornando o pecado algo prazeroso. E como se torna em algo prazeroso, a pessoa vai se envolvendo, a partir de um tempo aquilo ali começa a se tornar em uma coisa viciosa para a própria vida do ser humano. E ele vai indo, em passos largos, em forma deliberada. E esse passo é um passo falso, que ele está dando, e mesmo assim ele vai caminhando para a sua própria destruição. Quantos de nós aqui não temos experiências na nossa própria vida, como éramos antes, como o pecado destruiu a nossa vida, ou exemplos de alguém na família, de alguém que foi destruído literalmente pelo pecado, arruinado pelo pecado, né? O pecado o dominou de tal forma que ele se encontrou numa situação
tão destrutiva, que somente a graça de Deus para libertar. Quantos de nós, ou na nossa própria existência, ou em algum testemunho de alguém tão próximo da gente, né? O pecado vai destruindo e roendo as bases e os pilares do ser humano e se torna senhor dele. Somente o mais valente consegue aí destronar esse senhor que está escravizando o ser humano. Vamos lá. Ponto 2. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Fato, né? Fato que as atitudes erradas que nós andávamos outrora. Vamos lá, 2:1 diz assim: andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto, mentira. Isso tudo está aqui enquadrado dentro da própria carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 22 ao 32. Paulo dá orientações práticas agora para a igreja em Éfeso. E aqui algumas formas aqui de pecados em que a carta descreve, né? Vamos lá. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver a seu tempo. Aqui é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui. Uma constatação é que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Eu disse um pouquinho lá sobre o mundo, um pouquinho aqui atrás, e essa forma do mundo é uma forma muito sutil, tá? Muito sutil. Vai muito mais além da basicalidade de uma inserção no guarda-roupa. A sutilidade do mundo, ela vai moldando o coração do ser humano a andar no curso do mundo. E o curso do mundo é andar num curso de inimizade contra Deus. É andar em desamor. É falar que ama, mas na realidade não ama. É dizer que tem um coração cheio do amor de Deus e na boca a gente conseguir cantar os louvores e até sentir uma emoção por uma música que nos contagiou e dizer que amamos, quando na realidade a gente não ama. Então o mundo ele é muito sutil. A forma do mundo é muito sutil. Ele vem vindo bem sutilmente para arrancar do nosso coração o amor, a vivermos uma vida em desamor, a uma vida em não olharmos para os nossos lados, para o nosso próximo, a vivermos uma vida centrada em nós mesmos, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, na nossa própria satisfação, num hedonismo desenfreado, na satisfação das nossas próprias vontades. Isso é o mundo tentando moldar
E ele vai indo mais. Ele vai tentando relativizar o pecado. Aquilo que antigamente, na nossa experiência de vida, era pecado, o mundo vai moldando a nossa vida, fazendo a gente ter um olhar mais centralizado em nós, em desamor à relação próxima, em que a gente vai relativizando pecados. A gente vai passando por cima. A gente não vai tendo mais aquela percepção de que estávamos errados e começamos a relativizar. Aí vamos falando assim, não é pecado. Não está errado. Eu estou buscando a minha própria satisfação. Eu estou buscando viver minha própria vida. Eu estou buscando a minha própria satisfação humana. Então isso aqui para mim não é pecado. O apóstolo Paulo vai trabalhando isso. E lá em Romanos capítulo 12, verso de número 2, ele vai dizer para a gente não se conformar. Não entrar na forma deste mundo, né? Não ajustar-se à maneira de viver desse mundo. Eu não vivo diferente do mundo simplesmente pela uma roupa, pelo tamanho da Bíblia que eu tenho, pela quantidade de conhecimento que eu tenho. Não. Eu vivo uma vida diferente do mundo, aonde eu tenho expressões do caráter divino na minha vida em relação ao outro. Isso é uma pessoa viver diferente do mundo. Aonde estão destilando ódio, eu destilo amor. Aonde estão destilando inimizade, eu destilo amizade. Eu vou ao contrário do padrão desse mundo. Os irmãos estão conseguindo compreender que o mundo, esse sistema que é influenciado por um ser maligno e tem muito mais a ver com as nossas atitudes em relação ao próximo do que algo vestuário, vai passar também pelo vestuário, mas vai muito mais além do que isso. Consegue compreender que o mundo ele é tão sutil que tenta nos captar, moldar, nos colocar numa forma em que a gente viva uma vida contrário e averso ao padrão divino, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É quando nós somos reconhecidos como realmente discípulos de Cristo, porque nós amamos, temos uma vida de amor ao nosso semelhante. Vamos lá. 2:2. Segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui é uma alusão clara, né? A Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. O Deus desse século, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 4:4, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século, ele consegue fazer isso, cegar o entendimento dos incrédulos. Nós andávamos outrora segundo o príncipe da potestade do ar, sobre a influência. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Aqui o comentarista faz uma conexão
nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, influenciado por essa força maligna. Porém, o comentarista está apontando que Paulo nos alerta lá no final da carta, no capítulo 6, no verso 12, que a nossa luta, ela é contra tais seres do mal. A nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os seres espirituais da maldade. Tá? Nós não lutamos mais, contra as pessoas. Há um discernimento espiritual por trás disso, em que a gente consegue ver ali uma ação demoníaca. Vamos lá, 2, 3. Antes de ir lá para o 3, vale lembrar o seguinte: a nossa luta é contra os seres da maldade, porém a gente não precisa ficar com medo, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos um Deus que é todo poderoso, que está sobre acima de tudo e acima de todos. 2, 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis 6:5. Olha que coisa interessante, né? Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado disso tudo, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprouve ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa! Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa é uma descrição anterior nossa, de quando não tínhamos aí uma consciência do Evangelho e de Cristo. Pensamentos pervertidos, práticas de todos os desejos desordenados da carne, e como resultado e como fruto de uma vida andando nos desejos da própria natureza e dos próprios pensamentos, nós éramos filhos da ira. Aqui está a descrição do ser humano. Anterior de uma experiência com Deus. E mais anterior do que isso, é o amor de Deus em eleger um povo para si, dar o destino desse povo, predestinar esse povo, para que esse povo possa ser aí filho de adoção, agora filho de Deus. Agora o pecado já não tem mais domínio, fomos alcançados aí pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas aqui é uma descrição notória e realista de como é o ser humano. Vamos ler esse texto aqui em Gênesis capítulo 6. Eu lembro aqui, mas eu quero confirmar se é esse texto mesmo. Vamos lá. Gênesis 6. Se eu não me engano, é o versículo que eu estou pensando aqui. Gênesis 6. Olha só. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aqui está a descrição do ser humano. Afastado de Deus, longe de Deus. Aqui está a descrição notória de como
o ser humano se encontra. Vamos lá, ponto 2. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Ponto 1. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, está lá no versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Vivificados pela graça, nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. A expressão que Paulo usa no versículo 4, Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, demonstra aí esse alcance, esse ato de bondade e misericórdia de Deus, quando nós ainda estávamos mortos em pecados. Deus nos amou e nos vivificou por sua graça. Nós fomos alcançados aí pela misericórdia e pelo amor divino. Trazendo agora para a nossa experiência humana, aonde estaríamos nós se a misericórdia de Deus e o amor divino não tivesse nos alcançado? Olha aí para a sua vida, faça uma autoanálise. Olha onde você estaria, onde você está agora. Nós só estamos aqui e podemos estar aqui tendo essa conexão, e você aí olhando, interagindo e buscando, querendo conhecimento, aprender mais sobre Deus. Tudo isso é fruto da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Deus na eternidade nos amou, antecedendo a nossa existência, como Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, antecedendo a nossa existência, Deus nos amou, e esse amor fez ele eleger um povo. Esse povo é chamado igreja, e para esse povo, ele predestinou esse povo, para que esse povo pudesse agora refletir uma vida de santidade, uma vida de serviço, uma vida de adoração. E esse povo pudesse agora ser adotado como filho de Deus. Isso na eternidade. Nascemos, a experiência humana da nossa conjuntura vai acontecendo. Num dado momento, a verdade do Evangelho vem à nossa vida. O Espírito Santo ilumina a nossa realidade humana. Há uma graça divina que vem sobre nós, seja uma graça preveniente
Ou seja, uma graça que vem definitiva sobre nós, e nós respondemos, nos arrependendo dos nossos pecados. E isso só aconteceu por misericórdia, por amor e por graça de Deus. Você consegue, junto comigo, nessa manhã, mensurar o processo da nossa salvação e expressar com os nossos lábios a gratidão a Deus, e como fruto dessa gratidão a Deus, desdobrar na nossa vida e na nossa existência uma vida que reflita o amor de Deus? O apóstolo vai dizer: nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você só tem condição de amar a Deus porque Deus te amou primeiro. E Ele nos amou enviando seu Filho Jesus Cristo. E nós fomos alcançados por essa graça e por essa misericórdia, e fomos alvo desse amor divino que invadiu e entrou no nosso coração de uma forma gloriosa. Ponto 2. Nós agora fomos vivificados pela graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor. Éramos merecedores de nada. Desculpa ser bem reto e sincero, nós éramos merecedores da condenação eterna. O homem não merece nada, nada, nada. É tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Merecíamos nada, merecíamos sim sermos condenados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e amor, que nos amou, nos enviou Jesus Cristo. E hoje fomos salvos e temos uma nova realidade de vida na nossa existência. Isso só foi capaz por graça, pela graça divina. Não foi pelos nossos próprios méritos. Foi pela graça divina. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Nascemos de novo. Nós não fomos simplesmente adestrados. Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Não, nós nascemos de novo. Temos uma nova vida. Não há um adestramento e um condicionamento para a gente não fazer alguma coisa ou não fazer aquilo outro. Nós não fazemos como um fruto de adestramento. Nós não fazemos algo que vai prejudicar a nossa relação de comunhão com Deus porque nós o amamos. E quando erramos, sentimos um grande pesar no nosso coração, porque desagradamos a Deus e nos arrependemos e recorremos à misericórdia, e recorremos ao sangue de Jesus, e recorremos ao favor de Deus para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Nós nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivo por meio da sua graça, o favor imerecido. Olha a conexão. Se nós estamos vivificados, significa que agora nós estamos vivos. Se outrora nós estávamos mortos em delitos e em pecados.
Agora, Cristo nos vivificou, nos deu vida. Ou seja, se você tem vida, significa que as ofensas e os pecados não têm mais domínio sobre nós. Se o pecado te domina a tal ponto de você perder o controle e de você não resisti-lo, está sempre praticando, caindo no mesmo erro, com satisfação de alma, sem quebrantamento, sem arrependimento, é a hora de repensar se realmente o Evangelho entrou de fato no coração e entrou na vida. Porque realmente quando o Evangelho entra na nossa vida e no nosso coração, há uma ruptura com o prazer, com o pecado. Volto a dizer, não significa que não vamos pecar mais. Significa que agora não temos mais aquele prazer que tínhamos outrora. Que inclusive estávamos mortos em ofensas e em pecados. Porque o pecado dominava a tal ponto de matar o ser humano na sua relação com o Criador. Agora, quando a luz do Evangelho chegou, quando nos arrependemos e colocamos a nossa fé em Cristo, mediante a graça de Deus, e somos salvos, nós somos libertos do pecado. Ou seja, não existe mais um Senhor que domina sobre nós para nos levar a viver uma vida pecaminosa e prazerosa no pecado. Significa que agora nós somos libertos do pecado, que podemos pecar, mas não há mais a satisfação na nossa alma de viver no pecado. Isso é uma grande diferença, né? E se você pecou, meu irmão, se você errou, e se está te incomodando, e se está provocando em você uma reação lá dentro do teu coração, de arrependimento, de angústia, de erro, é hora de você confessar o seu pecado e pedir perdão, e pedir que o sangue de Jesus te purifique do seu pecado. Tem muita gente que pensa que só porque cometeu um erro, cometeu uma falha, Deus se esqueceu dele ou dela. Não, Deus não se esqueceu. Deus está no mesmo lugar, querendo só ouvir de nós um quebrantamento, uma humilhação diante dele e recorrer a ele por misericórdia e graça. Ele está lá, no mesmo local, pronto para te oferecer e te ofertar perdão e graça, perdão e graça, perdão e graça. Vamos lá, 3. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Glória a Deus, né? Nós somos exaltados por sua graça. Somos exaltados por sua graça. Quais são esses benefícios que Deus concede ao ser humano? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus.
coisa gloriosa, né? Sabe como Deus ele demonstra as abundantes riquezas da sua graça? É quando ele pega um homem e uma mulher pecadora e regenera e transforma esse homem e essa mulher pecadora. Ali nós temos como ver as riquezas da sua graça, abundante, né? Coisa gloriosa. Me traz à memória aquele versículo que Paulo fala lá em Romanos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que coisa gloriosa, né? Deus demonstra a abundante riqueza da sua graça na transformação do homem pecador. Na transformação desse homem, dessa mulher, que foi transformada pelo poder da graça de Deus. Isso é motivo para a gente glorificar a Deus, né? É manter a consciência sempre agradecida a Deus, né? Louvando a Deus, tendo consciência da nossa salvação em Deus, tributando a Deus a honra, a glória, o louvor, né? É uma consciência que entende o que Deus fez por nós. E quando você entende o que Deus fez por você, quando você entende o seu estado pecaminoso, quando você entende que você é um pecador, quando você entende que você é alvo da graça de Deus, quando você entende que não existia nada de bom em você e que é fruto da graça, da misericórdia, do amor de Deus, você consegue aí viver uma vida debaixo de uma consciência do Evangelho. Vamos lá, ponto 3, e a gente já caminha pelo final da nossa lição de hoje. Ponto 3. A salvação não vem de obras. Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte. A morte já não tem mais domínio sobre nós. A morte morreu na morte. Cristo venceu a morte. Da escravidão do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A graça como meio da salvação. Isso aqui é interessantíssimo, né? A gente destacar isso aqui, que a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Então, a salvação, ela traz essa libertação, né? Ou seja, a salvação, ela inclui a libertação da morte. Significa que a morte, para o cristão, agora é viver eternamente na presença de Deus. Não é mais uma desesperança, lá como Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, para que eles não tenham a desesperança como os tessalônicos tinham, né? Agora eles têm uma esperança.
Esperança de estar em Cristo, com Cristo e em Cristo. Que apesar da morte física, o cristão, ele entra no reino celestial, está para sempre com o Senhor. Então a salvação inclui essa libertação. Inclui a libertação do pecado, a escravidão do pecado, como nós já falamos bastante sobre isso, né? E também da ira vindoura, aonde no final de tudo os homens receberão a justa recompensa pelo seu próprio estilo de vida, a retribuição de tudo aquilo que viveu agora, estando em Deus ou vivendo no curso deste mundo. Os que estiverem desfrutando de uma consciência, de uma comunhão com Deus, receberão a eternidade desfrutada da presença de Deus. E aqueles que viveram uma vida pecaminosa longe de Deus e afastada da presença de Deus receberão a retribuição da sua própria obra, a condenação eterna, o distanciamento da presença de Deus, o banimento eterno. Vamos lá. A palavra graça é a tradução do grego que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Isso é importante a gente ter sempre em mente, tá? A iniciativa da salvação, ela vem por parte de Deus. Nunca veio do homem. Vem sempre de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio, essa capacidade, né, de escolha que o ser humano tem, livre-arbítrio, essa capacidade de escolher, e capacita o pecador para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua libertação não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Eu já falei isso aqui, né? Ou seja, mais uma vez para fixar bem aqui na gente. O homem está morto pelos seus pecados e delitos. Tá? O homem está afastado e longe de Deus, vivendo a sua própria vida afastada de Deus. Tá? O Espírito Santo vem sobre a vida desse homem. Tá? Vem uma graça de Deus sobre ele. Vem uma iluminação do Espírito Santo sobre a vida do homem. Esse homem, ele fica diante da mensagem do Evangelho. E quando a graça de Deus, o Espírito Santo vem sobre ele, ele fica exposto à mensagem do Evangelho. A escama dos olhos são retiradas e ele consegue ver a beleza do Evangelho. O que ele faz nesse momento? Ele responde isso se arrependendo dos seus pecados e colocando a sua fé em Cristo, entendendo a mensagem do Evangelho. É aí que a graça de Deus entrou em ação e invadiu e transformou a vida desse ser humano. Vamos lá, 2. As obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Salvação pela graça provém de Deus. E a segunda ratifica que a salvação não vem de obras. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano,
Algum ato humano pode comprar a salvação? A nossa própria justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Não existe nada que o ser humano possa fazer para comprar salvação. Não se compra, é graça de Deus. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras mais, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Aqui é um ponto interessante a gente parar um pouquinho. Ou seja, uma pessoa foi salva. Tem que ocorrer na vida do salvo boas obras. São as duas faces de uma mesma moeda. Fui salvo pela graça de Deus. Deus me alcançou pela sua graça, pela sua misericórdia. Agora eu tenho que colocar em ação as boas obras. Agora a minha vida tem que ser um canal de bênção para o meu semelhante, em feituras em relação ao meu próximo, em construção de vida em relação ao meu próximo, como obras que glorifiquem o Pai Celestial, porque eu fui salvo. Entendeu? Eu sou salvo. Se eu sou salvo, eu tenho que realizar boas obras. Eu tenho que construir na vida do meu semelhante. Não é aquilo que as pessoas fazem para obter a salvação. Mas eu sou salvo e faço boas obras, e eu só faço boas obras porque eu fui salvo. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Vamos lá. Eu sou salvo, falo que sou salvo, mas se eu vejo meu irmão passando uma necessidade e o meu coração não se abre para tentar ajudar e aliviar a sua carga de alguma maneira, dentro das minhas possibilidades de fazer alguma coisa, o que eu estou construindo em relação ao meu próximo? Sou salvo, digo que sou salvo, vivo uma vida egoísta, mesquinha, que só penso em mim. Qual é a evidência? Qual é a evidência que essa pessoa realmente, de fato, foi salva? Qual é a evidência disso? É pra gente pensar. É pra gente pensar, né? Vamos lá. Pra gente concluir, conclusão da nossa lição de hoje. Antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai.
E aqui a gente chega ao final da nossa lição de hoje. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Aqui nós tivemos um desdobramento, né, de como era a nossa vida antes do pecado e agora salvos em Cristo, né? Entendemos aqui como se deu a salvação, né? E isso aqui é interessante para a gente poder solidificar a nossa fé em Cristo Jesus. E a gente está encerrando. Já acabou, Ingrid. Nós estamos encerrando aqui. Oi? Produção está falando aqui comigo? A produção está falando aqui comigo que hoje é o aniversário do nosso superintendente Leonardo. Ô, meu amigo, meu irmão em Cristo, Deus te abençoe. Um abraço aí no seu coração, tá? Continue sendo essa pessoa aí maravilhosa. Essa pessoa dinâmica, esforçada, sempre para nos ajudar, né? E para promover aí uma EBD aí edificante, tá? Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe tua casa, tua vida, tá? Deus abençoe aí. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, tá? E é isso, meus amigos. Nós vamos aqui encerrar, tá? Essa live aí da nossa escola dominical. Espero aí que tenha contribuído para te ajudar um pouquinho a entender aí sobre esses pontos da nossa lição de hoje, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, a qual estivemos aqui reunidos, ó Deus, para aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Nós entendemos, Senhor, em quem nós éramos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivíamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade das potestades do ar, éramos filhos da ira, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e com muito amor que nos amou, nos salvou, nos vivificou. Pela graça nós fomos salvos, Senhor. Nós rendemos a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão, nossa sincera devoção, ó Deus, a Ti pela nossa salvação, por esse ato tão maravilhoso da Tua graça, do Teu amor, da Tua riqueza, Senhor. Pai querido, nós Te louvamos e não temos, Senhor, como pagar pela nossa salvação, mas só temos como agradecer, Te louvar, Te enaltecer, Te glorificar, Senhor. Viver uma vida para louvor da Tua glória, Senhor, tendo a consciência, Senhor eterno, do Teu amor sobre a nossa vida. E como desdobramento desse amor que o Senhor tem por nós, e nós Te amamos, Senhor, somos salvos, nós queremos viver uma vida, Senhor, que flua em construção na vida do nosso semelhante, em boas obras, que possam construir na vida do meu próximo, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, seja conosco, Senhor, nos auxiliando em tudo, Senhor. Abençoa essa escola bíblica, abençoa nosso pastor Roberto, abençoe a sua família, abençoe cada um, abençoe a nossa igreja, Senhor, os Teus filhos que estão acompanhando, aqueles que não puderam e Tu sabe da dificuldade, abençoe, Senhor. Que esse momento seja um momento que nós estamos vivendo no mundo difícil, mas um momento também de reaproximação, solidificação, crescimento, expandir da nossa fé e da nossa vida na Tua presença, Senhor. Seja conosco, nos abençoe, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor, nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe cada um nesse momento, em nome de Jesus.
pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tá?